Sejam muito bem-vindos ao Líder em Cast. Lembrando que o Líder em Cast é um podcast que tem o patrocínio da Dom Desenvolvimento e o apoio da Tule Store Aclimação. Mário, um abraço para você, obrigado pelo apoio. Vou pedir para vocês, claro, se inscreverem no canal, darem um joinha, acompanharem a gente. A gente está relançando o Líder em Cast em comemoração aos nossos 10 anos de Dom Desenvolvimento. Parabéns, Soraya, né? Nosso segundo Parabéns. episódio de relançamento. E eu queria agradecer a empresa que está concedendo a honra de ter uma pessoa, uma baita representante aqui, que é a BH Energy. E aí a gente vai começar o nosso podcast, o nosso bate-papo aqui. Soraya, dê as boas-vindas para a nossa querida convidada. Boa tarde, Fábio. Seja muito bem-vindo, Eliane. É um prazer recebê-la aqui. Prazer é meu estar aqui Tenho, com vocês. tenho Obrigado, muita gente. admiração pelo seu trabalho, pela pessoa que você é. Nós nos acompanhamos já há muitos anos, Uhum. então realmente é uma honra estar aqui com você e aprender com você, como sempre. Muito bom. Para a Prazer é gente meu. começar esse nosso Lidercast do dia de hoje, me conta um pouquinho quem é a Eliane. Eu já comentei com vocês antes, né, que essa é a pergunta mais difícil. Quem é ele? Autodefinição, né? Autodefinição, É exato. isso. Não, primeiro, obrigada pelo convite, um prazer estar aqui com vocês. Acho que esses 10 anos de Dom Consultoria, acho que no mínimo 9, Você eu acompanho é isso, vocês de gente. perto, né, a gente fez vários trabalhos super importantes que trouxeram muitos resultados positivos para as equipes e continuo nesse caminho cada vez mais e Legal. vamos continuar trabalhando como sempre. Então, quem é a Eliane? Sou pessoa super relacionamento, posso falar. Segundo meus amigos, sou uma boa amiga, uma boa pessoa, boa família, super importante para mim, de estar próximo às pessoas. Não é à toa que eu trabalho com pessoas, né? A tendência da gente quando pergunta quem é a Eliana é falar do profissional, né, então eu Uhum. tô fazendo o exercício de falar primeiro da pessoa Show. antes do profissional. Até porque vem É, antes, né? Eu sempre falo, exatamente, né? Antes do líder, né, antes do profissional, vem o ser humano, vem o né? ser humano, isso é a base também dos treinamentos que a gente fez com Exato. vocês, né, Exatamente. quem é a pessoa, Aí. quanto eu tenho que ser melhor para depois eu trabalhar com outras pessoas, então acho que é importante a gente fazer essa auto, avaliação, né, quem é a Isso. Eliane, que eu acho que na minha vida teve várias Elianes, né, Uhum. vários momentos, a Sim. Eliane da infância, da adolescência e depois tudo que eu passei na vida, lugares que eu morei, lugares que eu trabalhei, pessoas que cruzaram esse caminho nesse momento foram me ajudando a se transformar na pessoa que eu sou hoje. Bem, Então hoje quem eu sou, então, uma pessoa que gosta de se relacionar com outras pessoas, eu gosto de ser ativa, de fazer exercícios, de fazer coisas diferentes, tipo subir montanha, descer, viajar, adoro viajar muito, cozinhar, receber pessoas, sempre estar, em contato com outros, né. E também gosto muito de ter meus momentos a sós, de relaxamento, de assistir um filme bobo, uma série boba, que é bom, Desopilar, né? desopilar um isso. pouquinho a cabeça. E às vezes eu investir tempo de ler um livro mais complexo Uhum. e aplicar, no dia a dia, nos relacionamentos ou na empresa. E como profissional, hoje estou numa posição de diretoria de pessoas e sustentabilidade. É novo para mim a parte da sustentabilidade, de pessoas, já tenho mais de 35 anos trabalhando com Claro. pessoas, né, comecei com super jovem, né, E tinha 15 anos na época. E sempre trabalhei, eu tentei ir para exatas, né, minha formação tanto na época era segundo grau, né, hoje é high school, é. ensino médio, técnico em contabilidade, depois eu fiz, administração com análise de sistemas, mas sempre trabalhei com pessoas. Eu falei: "Então agora eu tenho que passar a formação para a área de pessoas", aí fui fazendo formação nessa área, e é uma coisa nata para mim, é super natural trabalhar com pessoas, ajudar no desenvolvimento e sempre estar aberta a escutar. Eu acho que esse é um dos pontos fortes que eu recebo até nos processos de coaching que eu já fiz, de dar Sim. coach aqui.
e também feedbacks que recebo na empresa, pesquisas de clima, etcétera, que eu acho que um dos pontos fortes é a escuta. Legal. Quando você escuta alguém, você está aberto só pelo fato da pessoa falar, muitas vezes a pessoa se escuta e Isso. já sai com a solução da hora, não precisa nem abrir, né, nem falar nada. Então acho que esse é um dos pontos fortes que eu posso ter hoje. É. A gente Uhum, tem falado muito da escuta, a hum, escuta, o quanto que ela é importante, o quanto que a gente deixa ela de lado, né, no exato, nosso dia a dia. E é exato. E não é um difícil, salto, né. É, não é? e não é Quando nada a gente se difícil. interessa pelo outro, a gente vai É, fazer a escuta, né. exatamente. É isso. Me fala uma coisa sobre a BH, Sim. né. Que empresa é essa? O que que ela Qual que é o diferencial da BH? Como que ela impacta a sociedade? Conta um pouquinho pra gente. Nossa, dá para ficar horas aqui falando Horas da e horas. ambiente. É, Então é uma empresa jovem, tem 21 anos, né, não está na maioridade agora. Aham. É uma empresa de transição energética. O que que é essa transição energética? Hoje a gente produz biocombustíveis, biodiesel, à base de grãos, soja predominantemente, e a gente tem um novo biocombustível que é o BH Bivante, que é um biocombustível que pode ser utilizado 100% em motores a diesel e que ele emite 99% menos de CO2 do meio ambiente. Então ele é caramba. super sustentável. Então a gente está patrocinando a Copa Truck, a Copa Truck by BH Bivante, e naming rights, né. E aí os caminhões estão correndo Combustível. com combustível sustentável, que é o BH Bivante. Então é uma Copa bem sustentável, e a gente já está vendo que se consegue correr em motores de alta performance, por que não usar nos motores do dia a dia? Então esse é só um pequeno exemplo do que a BH faz. A gente Uhum. agora está hoje nós temos 8 fábricas espalhadas do norte ao sul do Brasil. A empresa nasceu em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, onde tem a principal unidade de esmagamento de soja e de, produção de biodiesel, e o BH Bevante também é feito em Passo Fundo. Aí a gente tem no Paraná, uma unidade de biodiesel, tem no Pará, 2 no Mato Grosso, no Piauí, no Portugal Portugal, no Paraguai e na Suíça. E a gente está construindo, que deve ficar pronto até o final desse ano e começar a operação no início do ano que vem, uma planta também em Passo Fundo de etanol de trigo. E nessa planta a gente vai produzir glúten vital, que é a proteína do trigo, que hoje não é produzida no Brasil, é toda importada. O Brasil importa da China, da Europa e do Canadá, e da Áustria e da Itália na Europa, e do Canadá. E o Brasil, nós vamos produzir a quantidade suficiente para suprir todo o mercado nacional e parte da América Uhum. Latina, nessa fábrica. Além do glúten vital, a gente vai comercializar o DDG, que é para farelo para ruminantes, Uhum. e também o CO2 de vender. Então eu brinquei: "Como é que vende o CO2?" Embala-se. Pois é. Sim, vende para fábricas para fazer refrigerante, para alimento, etcétera. Então a gente vê que o processo ele é todo, não tem desperdício É uma da cadeia. produção, é uma cadeia. Então a gente aproveita tudo, a gente vende a casca, quando faz esmagamento, vende a casca, vende o farelo, a gente faz o tratamento da água, que depois é reaproveitado também, vende a glicerina, que é um subproduto, que você utiliza óleo vegetal misturado com gordura animal, aí bota metilato, metanol, faz o processamento, separa a glicerina que sai desse processo, daí começa a fazer a parte de destilamento, pode ser? Destilação? Sim, Que chega no biodiesel. Assim, o que eu conheço ali da sim. produção, tá, gente? Eu Sim, não sou química, sim. mas eu vou entro bastante dentro das fábricas para acompanhar. Então é um processo que ele encanta, então o negócio da empresa já encanta por si só, porque é um negócio sustentável. Sim. E a gente tem forte, é um ecossistema que a gente chama de economia circular, que a gente compra UCO, que é óleo Hum, de cozinha, que se você não descartar corretamente é ruim para o meio ambiente. sim. Uhum. Então a gente tem um programa com algumas prefeituras, a gente fazer a coleta do UCO. Esse UCO a gente remunera as pessoas que trabalham para arrecadar. A gente usa esse para fazer combustível que vai volta, né, para o mercado como um combustível sustentável. Então é uma economia circular e sustentável. E todo o nosso processo, a gente faz muito trabalho social também nas comunidades onde a gente tem operação. A gente tem projetos de
trabalhar com pessoas de baixa renda. A gente teve um projeto muito legal, até vou compartilhar aqui que eu acho que Claro. porque, além de ser um trabalho social, ele também trabalhou mulheres que estavam Hum. da CUFA, que são catadoras de lixo, etcétera, Tá. lá de Passo Fundo, e a gente fez um trabalho em parceria com o Sebrae, onde elas receberam uma formação, o nome é moda circular. Então elas aprenderam a costurar e utilizando os nossos uniformes dos funcionários que já tinha que descartar, elas utilizavam esses uniformes, e também a gente arrecadava de outras, fábricas em volta, e para fazer bolsa, necessaire, etcétera, e a gente Uhum. compra, até hoje a gente compra. Então nesse processo, além delas ter uma formação de como costurar, elas receberam formação de como fazer preço, como emitir nota fiscal, como abrir uma empresa, e são mulheres que elas mantêm a casa, muitas delas tinham violência doméstica, então a gente tirou elas daquela situação, e eu cheguei na semana que estava a formatura. Gente, foi incrível, porque o pessoal do Sebrae estava lá, eles estavam fazendo escova no cabelo, maquiando elas, e algumas elas choravam porque elas que nunca tinham ido no cabeleireiro na vida, Olha só. nunca tinham feito. E elas a emoção delas na formatura de Uhum. ter uma profissão foi, assim, esse tipo de trabalho que agrega, assim, para a sociedade, a gente procura fazer bastante. E a gente tem um outro programa que a gente se orgulha muito, que o nome é Sementinhas do Futuro, que é com criança, a gente todo ano, em todas as unidades onde a gente tem fábrica, a gente leva crianças do quarto ano das todas as escolas municipais, estaduais e particulares da cidade, quem quer, as Hum. particulares quem quiser, né. E elas passam um dia lá na fábrica, tem teatro sobre sustentabilidade, elas têm interação, né, para entender sobre coleta de lixo, sobre o que que cada um pode fazer em casa para o meio ambiente, a importância de ações no Uhum. meio ambiente, e elas visitam a fábrica, etcétera. Então, tanto ano passado a gente teve, final desse ano, do ano passado, um estagiário que foi da primeira turma das Sementinhas, que é um programa que já tem 15 anos. Uau. Olha. Então, assim, eles foram, eles entendem, eles saem de lá, a gente tem alguns funcionários que têm filhos que vão, né, no programa, diz que eles chegam em casa dando aula, tipo, explicando para os pais como tem que fazer a separação do lixo, como tem que Ai, cuidar do que meio ambiente. fantástico. Então são sementinhas que a gente vai plantando pra no futuro. E tem várias ações que a gente faz com os nossos fornecedores também, que tem um dos programas que é 2SC, que é uma forma da gente trabalhar junto com os fornecedores e ajudar, eles a entender essa parte de sustentabilidade ESG, que primeiro é importante para a gente, porque a gente tem que fazer acompanhamento da cadeia, porque a gente tem várias certificações que a gente precisa para Sim, garantir que incrível. que os Uhum. nossos produtos estão respeitando as questões, Sim. sustentáveis. E também eles têm o benefício de entender como é que eles podem trabalhar nas empresas deles, e daí tem o grupo ouro, prata e bronze, conforme o nível É. que eles chegam no programa, e eles são remunerados por isso. E eles recebem crédito de CBIOS, porque nós somos CBIOS, já estou metendo um monte de coisa aqui. O que que é esse CBIOS? As empresas que produzem, combustível, biocombustível, Tá. se a gente seguir vários requisitos do RenovaBio, que é um programa do governo brasileiro, a gente pode ser certificado para emitir CBIOS. O CBIOS tem o crédito de carbono e tem o crédito de BIOS, que é o Tá. nosso CBIOS. Aí a gente pode comercializar esses créditos, comercializa pela bolsa, e é regulado também pela bolsa, né, o valor do crédito CBIOS. Então empresas que fazem extração fóssil são obrigadas a comprar créditos de CBIOS, né. Então, os fornecedores que participam desse programa, eles recebem créditos CBIOS que eles podem em algum momento vender e fazer isso em dinheiro. Uhum. Então é importante eles receberem créditos, porque a gente só vai conseguir ser certificado para emitir o CBIOS se a gente garantir que toda a cadeia está seguindo. Seja ok. Então é circular de novo, volta para uma economia circular. O que encanta na Bi, É. quando nós ouvimos você falar e quando a gente está lá Uhum. atuando com as pessoas, com a liderança,
me encanta o negócio e me encanta que a economia circular a gente costuma dizer que é do berço ao berço, Sim. né. Deveria saber. Então, o impacto, ele é ambiental, ele é social, existe uma responsabilidade, mais do que isso, as pessoas se tornam responsáveis, não é como se fosse a empresa, né, Não, as pessoas fazem parte disso tudo, né. acho que o Fábio pode confirmar, ele fez trabalho lá com a gente da cultura, né, Sim, e sim. dar continuidade ao trabalho que a gente já começou 3, 4 anos atrás. Então acho que isso é que esse teu ponto que você trouxe, Soraya, que pega porque a cultura é forte. Sim. Então, e a base da cultura, os valores da empresa estão nessa, o primeiro valor é sustentabilidade, integridade. Isso tem a one page da cultura que está Sim. onde você entra na empresa, você tem a one page, e uma coisa que trimestralmente, quando a gente tem o Café B8, que a gente compartilha as Uhum. informações de números, etc., com o presidente falando, a gente escolhe 5 pessoas que demonstraram comportamentos relacionados à cultura, que é a personalidade verde. Opa. E essas pessoas são premiadas, elas recebem um troféu. E durante o próximo trimestre, cada pessoa que ganhou o troféu tem 30 minutos para falar com o presidente da empresa, individual. Olha só, que legal. E ele escuta, ele diz: "Ah, eu sou a pessoa que mais recebe feedback aqui, porque eu sento com as pessoas e eles me trazem o que está funcionando bem, o que que não está". São pessoas que estão lá no Pará, ou estão no Mato Grosso, onde estiver, vai ter os 30 minutos com o presidente. Superação. Então isso e reforça agora que a gente acabou de receber o resultado da pesquisa de clima da Great Place to Work, a gente teve uma ótima avaliação, por sinal. Que bom, Parabéns. parabéns. Mais uma vez. Mais uma Mais vez. uma vez. Mas esse ano a gente subiu 8 pontos percentuais de um ano para o outro, foi muito bom. Gente, é um exemplo quando a gente ouve a Eliane falar, né, são boas práticas que a gente quer trazer aqui no Lidercast. O impacto social e a responsabilidade das empresas na sociedade. Não poderia deixar de dar esse aviso aqui. Não, mas esse é super importante, porque a nota mais alta que a gente teve, que foi mais de 96, as pessoas falam que é o orgulho. É o orgulho e a imagem da empresa, e isso tá ligado com isso, Sim. né. E É. e você sabe que eu ia te perguntar, mas você acabou, assim, já tem a resposta. E a minha próxima pergunta é assim: o que mais te apaixona na B8? Precisa. E aí? Quando você traz, né, qual o principal produto da B8 hoje, que aliás é fantástico, fala assim, a gente olhar para uma empresa que tem esse foco, que está olhando para. E aí, essa conciliação entre o negócio, o resultado e tudo que está envolvendo, que são todas as ações sociais que vocês promovem, é o que a gente costuma dizer que sim, quando a empresa ela está engajada numa causa maior do que única e exclusivamente o lucro, o benefício que ela traz para a sociedade, É, além de gerar lucro, é é o propósito, gigantesco, né? né. E aí eu ia te Isso. perguntar, o que mais te apaixona na É Ambiente o é propósito. toda essa história e é É, tudo isso que vocês fazem, né? exato. E quando você fala das sementinhas, né, desse Uhum, programa da B8, eu vou aproveitar e fazer uma pergunta então, uhum, porque eu tenho uma tese que é de criança que começa a se construir a liderança. é. Você acha que tem alguma coisa da tua infância que contribuiu ou influenciou para sua liderança hoje? Ah, tem, sem dúvida. Não, primeiro, o meu pai era um líder nato, assim, e eu sempre fui muito próximo ao pai, meu pai. E eu via desde pequenininho, eu acompanhava ele, ele era encarregado de uma fundição lá, tinha uma indústria, tinha fundição, a fundição é pesado, né. Uhum. Ele ia lá final de semana também, e eu sempre ia junto, toquinha, né, não que eu sou muito grande agora, sempre fui pequenininha. Mas eu adorava ver ele falando com os funcionários, tinha mais de 600 pessoas, imagina, porque era Sim, em torno, né, Aham. isso te marcou. me marcou. E eu via, assim, que ele não fazia esforço, era nato dele, assim, e ele era um líder nato pelo relacionamento, que ele cobrava, ele era super Sim, exigente, cobrava muito, às Uhum. vezes eu igual você. não, Não muito diferente, Diferente, outros Diferente. tempos. beijinho. É. Agora depois que eu já fiquei mais adulta, 20 e poucos anos, que Sim, eu acompanhava mais de perto, que ele às vezes ele: "Ah, mas fulano é bem burro". Eu falei: "Ah, pai, fala direito". Mas é que era mais sim, Sim. mais antigo, né. Ele: "Não, mas é que", e eles adoravam ele, porque ele cuidava, sabe. Ele era uma pessoa que ele cuidava, ele se importava se alguém estava com problema, ele ia lá, abraçava e ajudava. Então por mais que ele era às vezes
meio tosco na forma de falar: "Ah, não, que Sim, eu" tem coisas que a gente aprende, tem coisas tipo: "Isso não posso fazer", né. sim. Sim. Mas acho que, assim, da infância, eu acho que o que marca é a forma como meu pai tratava e eu sempre fui, metida, assim, de acompanhar, sempre com Hum. 14 anos eu que cuidava das contas do banco dele, ele tinha uma empresa, eu Hum, também cuidava, com Sim. 16 anos ele me emancipou para Ah, pra tá. cuidar Ele das te coisas, influenciou. Sim, então influenciou bastante essa questão de infância. legal. E a questão também de a gente passou vários momentos difíceis, e aí uhum. depois dessa empresa que meu pai trabalhava faliu. Aí ele, tipo, 18 anos lá, saiu sem nada, aí até recuperar então, assim, a gente tinha que ser criativo para sobreviver até engatar novamente, né. Então acho que isso tudo ajudou a crescer, Legal. a criar casco, né, criar Eliane, é. Uhum. as pessoas muitas vezes relacionam quando a gente fala da primeira liderança, quando ela tem uma comunicação formal, que ela está assumindo um cargo ou que ela vai passar no pipeline a não mais cuidar das coisas delas e cuidar de outras pessoas, liderar outras Sim. pessoas. Se a gente olhar para você, para a tua carreira, em que momento de fato que você se deu conta que você havia se tornado líder? É uma boa pergunta, né, porque eu acho que, né, as coisas vão fluindo, mas acho que o momento de ver líder quando eu comecei a ter times mais sêniores, pessoas que me questionavam. Tá vendo, gente? É, sei, tipo, de provocar, de questionar, de: "Mas por que tem que fazer assim?" Eu falei, tipo, eu não posso dizer porque eu quero, então, Sim, de perfeito. então acho que é importante foi super importante para aprender, tipo, primeiro, assim, líder, que a gente tem ideia, assim, de passado é que líder é que tem que saber tudo, Isso. né, a gente não tem que saber tudo, a gente tem o time, né, e tem pessoas no time que têm mais expertise em Aí alguns que tá o assuntos do que a gente. diferencial, né, Eli? Aí que tá o diferencial. Então, quando eu comecei a liderar ou, tipo, a gerenciar para depois identificar que estava Sim, liderando times sêniores que tinham pessoas com conhecimento específico numa área, em determinadas áreas, tipo: "Olha, eu tenho pessoas dentro da minha equipe que sabem mais do que eu nesse assunto específico. A outra sabe que o meu papel aqui é linkar esses pontinhos". Então aí que eu identifiquei, tipo, quando eu consegui fazer isso, tipo, agora sim. Agora eu sou uma líder. ó, cabe até corte aqui, hein? Pessoas que sabiam mais do que ela, cabe, a gente fala muito sobre isso, né? A liderança, na verdade, ela nunca vai estar relacionada em você ser a pessoa melhor, mas fazer com que as pessoas sejam melhores do que você, Exato. até para que você possa crescer e evoluir. Exemplo, hoje, eu entrei na BH há 2 anos, semana retrasada eu fiz 2 Fez anos de 2 anos, empresa. fiquei. Parece velhos, Parabéns. mas é 2. Eu assumi diretoria de pessoas, sustentabilidade, na primeira semana já ganhei processo de gestão, é complexo, tá com algumas áreas embaixo. Eu sou expert em sustentabilidade? Não. Eu sou expert em processo de gestão? Conheço, mas não sou expert. Mas eu tenho um time maravilhoso, tenho uma gerente de sustentabilidade que sabe muito, tenho um gerente de processo de gestão que é muito bom. O que que eu faço? Eu facilito a vida deles dentro da empresa, tipo: "Ó, a gente tá aqui, tá trancando tal área, não sei o quê", vou chama lá, vamos tentar fazer. Então acho que isso que um líder pode fazer melhor. Eu não vou me iludir que eu vou ser uma expert em ESG, eu sei como funciona, eu sei a importância, eu tenho Uhum. os ODS que a gente trabalha, mas a Ana, que é a gerente, ela tem 20 anos de carreira com certificações, etcétera, que ela é expert na área. E eu não vou tomar nenhuma decisão sem falar com ela, É isso. uma decisão técnica. Então, esses pontos. Me fala uma coisa, como que foi a mudança da sua carreira? Você vem trilhando um caminho na sua carreira, você passou por alguns segmentos diferentes e hoje você está numa empresa de biocombustível e você veio numa época que isso está em alta. Uhum. Como que você se sente? Quais foram os desafios para essa transição? No momento que apareceu essa oportunidade, como que foi? Teve medo, não teve? Sim. Conta um pouquinho pra gente. A medo sempre tem que ter, né. Eu tinha um chefe que ele dizia: "Se não tiver medo, aí tem problema", que é o medo que faz a gente ir, né. Mobiliza.
Também a gente tem que saber que no final do dia, mesmo com medo, vai mesmo, né? É, Vai com daí medo mesmo, né? medo nunca me É, deixou, você nunca o me medo é trancou, não, importante desde que ele te leve para algum lugar, ele não é, pode te paralisar. exatamente, assim, o medo no meu caso me empurra. Ótimo. Muito bom. Não, mas, sim, eu tive uma carreira em segmentos bem diferentes e que eu gosto muito disso, porque eu sempre aprendo, né, eu adoro aprender. Então eu fiquei 11 anos na John Deere, uma empresa ótima, gigante. John Deere, pessoal, é uma automotriz agro, tá? Uma É, empresa automotriz agro, é isso, né? colheitadeiras, tratores, Tá. então é agro com automobilístico, então uma mistura boa. É a maior do mundo, né, nesse segmento, americana. E assim, foi a minha escola para recursos humanos, porque o corporativo era muito bom, tudo que se imaginasse no mundo de processos e sistemas de pessoas, tinha lá. Então, assim, foi uma escola mesmo. E até uma escola de trabalhar com empresa multinacional, né, porque quando eu entrei lá, eu mal falava inglês. É, Eu tinha que receber treinamento em inglês para treinar as pessoas aqui, daí tipo: "Ó, vai pra chuva, agora vai ter que falar, né". Sim. é. Aí foi, depois estava até dando treinamento em inglês, então isso ajuda a empurrar. Aí depois eu recebi a proposta para ir para uma empresa de shipping, navegação, no Rio de Janeiro. Foi Morava em quando eu Porto te Alegre. conheci. Foi quando você me conheceu, você estava ainda na outra empresa. É isso. E e eu fiquei pensando porque eu estava num ótimo momento, sabe. Eu estava como era gerente da América do Sul de desenvolvimento de liderança, plano de sucessão e career development, que é o filezinho de RH, que era ótimo. Sim. E eu estava super feliz. Aí veio, sabe aquela provocação, tipo: "Por que que veio isso agora?" E eu era um headhunter lá da Suíça que ele ligou e ele ficou insistindo, ficou insistindo. E aquelas coisas do destino, né, ele disse: "Ah, a vice-presidente vai estar no Rio na semana tal", e eu ia ter uma reunião no Rio naquela semana. No mesmo prédio, inclusive, na Torre do Rio Sul. Por que não? É, eu vou estar lá, então vou conversar. E aquela coisa, né, vai, conversa, gostei da proposta. E era uma posição para ser head de RH inicialmente no Brasil, depois eu fui Américas. Aí eu estava aquele momento, ou eu me aposento na John Deere, porque poderia e estaria ok também, Sim. em outras funções, ou eu tenho oportunidade de ver se eu sou uma boa profissional na época de RH a gente usava, sou uma boa profissional de RH ou sou uma boa profissional de RH John Deere, que tem todo esse suporte Hum, por trás. Porque lá eu ia ter que montar a área, Sim. desenvolver. Lá, quem sabe é o momento de se experimentar diferente. E foi difícil de tomar decisão, né, porque recebi 3 propostas internas da da John Deere para não sair. Mas eles foram uma chefe que foi lá dos Estados Unidos, ela foi muito legal, ela disse: "Olha, eu tenho 2 propostas, função tal, ou se você achar que até o momento de pegar uma experiência diferente, você vai e depois você volta". Então, assim, eu falei daí dá aquele sossego, tipo: "Ah, sim. tenho portas abertas também", tipo, o medo mais controlado, mas fui. Então, assim, foi uma experiência legal, mas o porquê que funciona segmentos diferentes? Porque os primeiros meses eu entrei com aquela mentalidade, tipo: "Ah, lá tinha tudo que funcionava muito bem, é só trazer de lá, botar aqui". Esquece, não vai. Cultura diferente, negócio diferente, cultura totalmente, norueguesa, Uhum. pessoas que estavam no escritório que tinham trabalhado, eles diziam: "Ai, came from the sea", vem do mar. Eu falei: "Ok, mas agora você está no escritório, então a gente tem que fazer coisa diferente". Aí quando eu virei a chave eu falei: "Não, que não necessariamente o que funcionava lá vai funcionar aqui, eu tenho que adaptar o que vai funcionar aqui". Aí eu fui entender o negócio, fui lá para Inglaterra, fiquei 2 semanas lá, passei toda a operação, entendi como é que faz cálculo de viagem, como é que faz navio. Então assim, eu gosto de entender o negócio, entender o negócio, tanto que chegou no segundo, terceiro ano que eu estava já numa posição Américas, e eu estava reportando para um cara lá da Suíça. E ele foi fazer a minha avaliação e tinha um dos comportamentos que era comercial, tipo, aí ele disse: "Então, às vezes eu não tenho dúvida se você é uma pessoa comercial que entende de RH ou se você é uma pessoa de RH que entende muito do comercial". Olha, Então acho que esse é um bom feedback, porque está entendendo o mercado. Saí de lá, fui para Copenhagen, logística internacional, que é um mundo, né, não é só navio, é marítimo, é aéreo, desembaraço, é a parte de armazéns que
que é a área de pessoas é Sim. muito Sim, próximo. pesado ali, né. E foi também, entra lá nos primeiros 3 meses, veio uma operação nova que deu problema, eu ficava quase dormindo dentro do armazém, tipo: "Vamos lá, a gente vai fazer acontecer". E se me fundei no negócio, entender o negócio e formar o time, né. Daí Uhum. ali eu tinha o time, posições mais sêniores, foi ali que também veio a questão de ter mais senioridade no time. A gente investiu bastante em desenvolvimento das lideranças, né. Mas eu acho que segredo, vindo agora também para a B8. B8 é um negócio diferente, é biocombustível, mas tem o agrícola, né, que já vem da John Deere, né. Sim. É o mercado cíclico também, a gente tem a ques Uhum. é uma commodity, porque hoje o biodiesel ele só é comercializado junto com diesel, que é misturado e é regulamentado, então é commodity, e a gente tem regulamentação também. Então isso, quem não consegue trabalhar nesse mercado cíclico tem bastante problema. Então acho que pelo fato de eu ter trabalhado na John Deere antes, já ajudou a entender Uhum. esse mercado, mas, volta também ao lado da curiosidade, tipo: "O que que é biocombustível? Como é que faz isso?" Eu falei: Uhum. interessante, então deixa eu pesquisar". Cheguei, eu fiquei um mês viajando em todas as unidades, conversei com todo mundo, todas as unidades que eu visitei, inclusive no Paraguai, na Suíça, entrava na fábrica para entender a operação. Hoje eu posso te falar como é que funciona, tem projetos, eu entro nos projetos também. Então acho que, assim, é muito de quando a gente fala um RH estratégico, não tem como você ser um RH estratégico se você não entender o negócio onde você está inserido. Então, e para entender o negócio, você tem que fazer uma imersão no negócio em algum momento. Não adianta chegar: "Ah, eu vou focar", mas ao mesmo tempo tem que focar de ter uma estrutura, né, dentro da área de pessoas que vai dar esse suporte aí. O Fábio conhece mais de perto, a empresa é dinâmica, né. Então nesse ano, além de Esperar. acelerado. Então nesse momento, nesse primeiro ano, além de entender o negócio, sair tocando a operação. A gente comprou 3 unidades ao mesmo tempo e fazer o onboarding dessas 3 unidades, isso tudo num período de um ano. Tinha que fazer toda a estruturação de criar COEs, de criar os HRBPs, toda a estrutura que vai tempo, tem o tempo de transição, Uhum. mas foi, tá andando, tá indo em fase de transição, mas tá andando. Então a gente tem que ter esse balanço, investir na área de pessoas sem dúvida, reforçar o time e entender o negócio. Não sei se eu Sabe que respondi, porque eu misturei um monte de assunto a gente aqui. estava conversando sobre quando você traz todo esse contexto, né, dessa tua história, essa linha do tempo das suas passagens, é algo que a gente estava conversando com a Soraya quando a gente estava, planejando, né, o Uhum, roteiro do podcast. E essa é uma característica muito forte que a gente reconhece em você, porque a gente trabalha com vários profissionais de RH, mas você tem essa característica muito forte, que é, você é uma pessoa que por onde você passa, você quebra o status quo, você desafia o status quo e você posiciona o RH como uma área de negócio definitivamente. E aí uhum. nós já entendemos por que É isso, nem precisa fazer a pergunta, que era uma porque pergunta que a gente ia fazer, porque a gente estava conversando e eu falei assim, a Soraya trouxe e falou assim: "A Eliane, por onde ela passa, ela desafia o status quo e ela faz com que o RH se posicione definitivamente como área de negócio". é isso. Quando muitas vezes é um desafio muito É uma grande dentro das marca sua isso, empresas, muito né, forte, né. né. É, porque eu acho que tem, assim, o negócio é feito de pessoas, né, gente. Sim, sim. Porque máquinas você compra igual, às vezes tem, né. Nós estamos no mercado, em É, contato com muitas empresas, diariamente, e a gente nota o quanto que o RH, por vezes, ele é tímido para entrar no negócio. E a gente sempre estimula, a gente se mostra muito parceiro para: "Olha, eu te ajudo, vamos entrar nessa estratégia, vamos entender". E muitas vezes, sim, a gente consegue esse espaço e muitas vezes o RH, a gente percebe que ele recua. sim. E quando nós estávamos conversando sobre você, eu falei: "A Eli é a cara dela, né, vamos perguntar". E aí você já Já trouxe, trouxe, nossa, já mas trouxe. tudo. Eu Não acho que, estava nada combinado, não. Tá, é nada. impressionante, né. Mas é uma passagem importante, eu morei um tempo na Alemanha, né, pela Kürenager. E lá eu estava numa função, tinha 2 funções, uma regional e uma global, né, essa regional era do rodoviário da Europa, que é 38 países. É assim, para mim é natural você, e ainda eu estava num papel de
Global HRBP, então parceiro do negócio pra mim, parceiro do negócio. Sim. E essa área do rodoviária era uma área desafiadora, assim, que tinha um gestor forte, eu e os meus gestores fortes, né. Ele bota ali. É isso. Aí eu e tinha acabado a pandemia, estava aquela função, então foi o primeiro encontro dos líderes regionais de rodoviária, foi lá na Alemanha mesmo. Aí eu falei com que era o senior vice-presidente do produto e eu disse: "Ah, vamos fazer uma dinâmica com eles, até para entender os medos e os sonhos". Para o negócio, porque eles estavam tentando trabalhar como time, porque era um de cada país, e eles reportavam linha cheia para o presidente do país e linha pontilhada para o VP do negócio, então sabe aquela função de matricial? Uhum. E eu fui lá para o quadro e puxei, falei aí eles, tipo: "O que que essa doida tá fazendo?". Aí eu dizia para ele, porque ele é uma personalidade forte, pulava, eu falei: "Você é a última a falar". Aí ele aí foi, daí uma hora ele foi pular em alguém, eu falei: "Então, a gente tá falando de sonhos, depois a gente vê como vai realizar, você é a última a falar". Aí ele: "Tá bom". Aham. Quando acabou, ele foi lá e no final ele: "Gente, quem diria, né, uma pessoa de recursos humanos tá aqui puxando assunto de negócio". E eu fiquei pensando: "Mas por que não?". É isso. Ele: "É, por que não, né?". Eu falei: Então, porque eu não estava falando de assuntos de recursos humanos, estava falando de assunto de Uhum. negócio, sabe, puxar. Mas para mim é natural, e eu acho que tem que ser, se você é um Isso. parceiro do negócio, você tem que ajudar a entender o que está acontecendo no negócio, né. Aí ele começou a tipo, todas as reuniões que tinha do time, em qualquer país que fosse, né, você tem que estar junto. "Tá bom, vamos junto". Então, É acho que isso. é isso, por entender, mas assim, como é que eu vou entender o negócio? Eu tenho que puxar as informações, né. Dani, ambiente, a gente faz um trabalho com o ambiente, fizemos um trabalho com a liderança, especificamente eu trabalho com você, os diretores e o presidente da ambiente na questão de cultura, e eu percebo e já falamos um pouco sobre isso, que é uma empresa que ela tem feito um movimento muito interessante no sentido de cada vez mais ter no seu corpo de diretores e mais estratégico mulheres, né? Você é a prova disso e recentemente mais uma executiva de alto nível aterrissou dentro da BH, né? Como é que tem sido isso, e como é que você tem visto esse movimento da BH em priorizar a contratação de executivas? Ah, assim, a gente não prioriza, eu acho que é uma coisa que tá vindo Ah, natural, sim, até porque, assim, quando vai, assim, uma priorizar, tipo, fica aquele estigma: "Ah, veio porque é mulher, veio porque" sim. não, a gente não Tá não t cumprindo uma é, cota, alguma coisa e a assim, não gente é não, é zero, assim, sim, zero, a gente vai é o melhor profissional. sim. E foi o exemplo agora do caso da última contratação, entrevistei 12 pessoas, foi a primeira e foi a melhor profissional. Até porque, o que a gente preza muito é uma diversidade de ideias, Evidente. diversidade de opiniões, experiências diferentes. Então, muitas vezes essas experiências vêm em outras, Sim. né, em outro formato, e a gente está conseguindo de uma forma leve, sem colocar aquela pressão, ter um time super diverso. Diverso de experiências, tipo, pessoas que já tiveram experiência internacionais em outros segmentos, que vêm de consultoria ou que vêm de private Uhum. bank ou de outros segmentos, como eu vim também, e de diversidade, né, de gêneros aqui que a gente comentou. Sim. Em todos os níveis da empresa, não só na diretoria, na gerência a gente tem bastante, diverso, a gente, claro, tem oportunidade de promover mais, eu acho que é uma questão quando a gente tem uma base mais diversa, a gente acaba quando vai subindo já tem mais, oportunidades, né. Uhum. Porque se a gente não tem a base diversa, a gente quando vai chegando para as promoções a gente É não isso. não Sim, tem, né, como perfeito. como competir. Mas eu acho que a gente está tendo ótimos, resultados com essa diversidade de ideias, de opiniões, porque querendo ou não, quando você tem um time mais misto, né, Sim. diverso, vamos trazer, você tem um outro olhar, Sim. né. E eu gosto muito eu acho que eu já comentei com vocês que tem um livro que eu gosto muito que é o Chat Leadership, Hum. né, que é o mesmo autor que fez o Capitalismo Consciente. Ele fala da energia, o chat é energia feminina.
O Shiva é masculino e o Shakti é feminino. E ele fala muito da gente ter o equilíbrio das 2 energias, Sim. porque nós temos, é tipo yin e yang, né, tipo, a gente Uhum. nós todos temos as 2 energias. Por uma questão histórica, as mulheres desenvolveram mais a Shiva e os homens mais a Shakti Tá. e os homens mais a Shiva. Porque, o homem tinha que sair caçar, prazer, a mulher tinha que cuidar dos filhos, então a gente veio historicamente Isso. desenvolvendo mais, mas a gente pode trazer ou despertar nas pessoas. Então, quando você começa a ter no time pessoas que têm essa energia e traz isso para o time, acaba que todo o time começa a desenvolver mais. Então, é assim, porque o que que é essa energia feminina? É o cuidado, é a empatia, a criatividade também está dentro da Shiva, do chat, desculpa. E o Shiva é a entrega, né? A masculina é a entrega, no O nome do resultado. livro de Chat leadership, Chat Leadership, leadership. anota aí para É do você. Raj Sishodia, que é o que fez o Capitalismo Consciente. Legal. Então ele traz essa questão e, assim, o que que aconteceu na década de 80, 90 para as mulheres, crescer nas empresas, que começaram a entrar mais no mercado de trabalho, tinha que agir como homem, né. Sim, até as roupas, As tudo. roupas, né, tipo Sim. ombreiras, terninho, etcétera, não podia demonstrar sentimento, Uhum. né, não podia ir muito com roupas de outros jeitos, senão não ia ter respeito, e também não ia crescer. Com isso, as organizações acabaram perdendo a harmonia, porque quando você tem todo mundo agindo da mesma forma, você perde a harmonia. Quem é que vai pensar no cuidado? Quem é que vai pensar na empatia? Quem é que vai pensar em Sim. outros E pontos, né? fora os rótulos, né, aquela que tentava atuar dentro da sua energia, ela era rotulada Ela era ali dentro. rotulada, exatamente, ainda tem muito Sim. disso. Mas uma coisa que eu já percebi, em empresas, na Bitma também, que o fato de às vezes eu sentar com algum colega e perguntar: "E você, como é que você está?" Tipo, a pessoa, tipo, nunca ninguém me perguntou isso, tipo, de parar e pensar, isso acaba trazendo para o outro, tipo: "Ah, vou perguntar também para o meu time que como é que Sim. tá". Então, assim, são pequenos detalhes que a gente vê que agrega no time quando a gente começa a trazer formas diferentes de pensar, né. Perfeito. Muito bom. Bom, o que que você faria se você não fizesse o que você faz hoje? Então, tenho pensado bastante nisso. E eu sempre eu melhoro o cenário, tem gente que fala que eu melhoro e tem gente que fala que eu pioro. É, Eu já parto da seguinte premissa, Helene, que nós não precisássemos de dinheiro, e que Perfeito. dinheiro não fosse uma necessidade. Então, qual seria a profissão da Eliane? O que ela faria? eu gosto do que eu faço. Aham. Eu acho que se eu não precisasse de dinheiro, eu acho que eu ia continuar fazendo algo semelhante, tipo, trabalhando com pessoas. Uhum. Mas claro, não eu gostaria muito de fazer mais coisas voluntárias, assim. Eu ainda tenho na minha cabeça que em algum momento, não muito tarde, porque depois eu não vou ter idade para isso, Energia. energia, que eu queria fazer um ano na Médicos Sem Fronteiras ou algo assim. Que Uhum. eu acho que deve ser uma experiência incrível, assim, voluntário mesmo. Porque é um mundo que a gente não e no Brasil a gente sabe que tem muitas Sim. coisas, a gente faz projetos sociais que a gente vê, mas eu acho que lá é uma outra realidade. Então, não é de boca para fora não, acho que eu tenho isso, eu gosto de fazer, de ajudar, mas eu acho que, assim, eu nunca deixaria de trabalhar com pessoas, que acho que o fato de você ver uma pessoa que você falou, conversou, deu uma orientação, se tornar algo maior e já ganha, né, de eu ser um pouquinho melhor naquele dia. Tipo, eu adoro ver pessoas que trabalharam comigo no meu time que hoje já são diretoras em outras empresas, que É muito gratificante. tipo, não tô dizendo: "Ah, foi por mim", não, mas, tipo, a gente teve Sim. uma experiência, juntos, né, a gente passou um momento, então acho que isso Seguiria é com gratificante. pessoas. Seguiria com pessoas, sem Legal. dúvida. Eli, eu vou te fazer umas perguntas agora, não vou te dar muito tempo para responder, no que bate bola, tá? Eita, Tá eita, bom? tá É. bom. Se você pudesse fazer uma pergunta, pedir um conselho para qualquer pessoa, qualquer personalidade, viva ou não, quem seria essa pessoa Uhum. e que conselho ou pergunta você faria para ela? Ixi. Tem uma pessoa que eu tenho muito admiração, não é brasileira, mas é o Barack Obama, tirando qualquer questão Tá? política, Sim. a pessoa, porque eu acho que ele tem
não só ele quanto Michelle, etc, a família Obama, né, Uhum. digamos. E desse lado, assim, de a habilidade de fazer gestão de um país super complicado, num mundo super diplomático e não perder a essência, pelo menos não que a gente saiba, né, assim, publicamente. Uhum. Então, assim, como fazer isso? Legal. Ó, Exato. olha Muito lá, bom. Barack Obama. Uhum. Se você tivesse assumindo hoje sua cadeira, fazendo seu onboarding hoje na B8, o que que você acha que seria mais importante? Saber o que fazer ou saber o que não fazer como líder? O que não fazer. O que não fazer. Para Uhum. você é mais importante isso. É. Deixa uma pergunta para o nosso próximo convidado. Qualquer pergunta, também será um líder, será um executivo. Deixa uma pergunta que para a gente talvez abrir o programa com ele. Ok, um líder de qualquer segmento, Qualquer assim, segmento. qualquer segmento. Tipo, o que que é mais importante para o líder na gestão de pessoas? É o resultado da performance ou é o cuidado com as pessoas? Ok. Performance ou pessoas. Ok. Cuidado com as pessoas, né. Para aquela câmera ali, Sim, mensagem final para a B8, para o teu time, para todo mundo que faz essa empresa maravilhosa caminhar com nossa, tanto brilho. nossa, é. Não, aqui pra B8, para o meu time, eu acho que esse meu time é time de estrelas, estrelas que estão em crescimento, estão em transição. Acho que a gente continuar nessa trajetória de crescimento, de aceleração, e eu sei que a gente cobra bastante, mas, todo mundo aprende também com isso, cobra com respeito, acho que é importante sempre, e sabendo entender os limites. E a BH, eu acho que o fato de seguir nessa transição energética, buscando um mundo melhor, né, respeitando a nossa terra, nossas origens, é o que nos move e que vai continuar nos movendo daqui para frente. Então a gente não perder essa essência é super importante, porque é isso que move as pessoas que estão trabalhando nessa empresa e tendo as pessoas engajadas, a gente vai continuar tendo uma empresa com cada vez mais sucesso. Muito bom. Uhum. Liane, muitíssimo obrigado. Foi um prazer estar aqui com você. A senhora vai fazer as honras. Eli, muito obrigada, em nosso nome, em nome dos nossos 10 anos, que você tem contribuído com esses nossos 10 anos e como, e é com muito carinho. Obrigada, Obrigada, gente. prazer a sua tarde, o seu tempo. Adoro essa parte. Adoro aquilo. Que linda! Essa eu não uso. Faz uma viagem, né? Um grande presente ele viaja pouquinho, né? Porque adoro, adorei. Gente, muito obrigada pela confiança de vocês, por estar aqui, pelo convite. Um prazer estar aqui nesse recomeço de Leadercast. É isso aí. E a gente passou alguns na pandemia também, Sim, rapidamente. você foi uma pessoa que fez com a gente quando a gente começou o projeto lá atrás, então uma gratidão Naquela sim, correria da sim, pandemia que foi Não sabíamos como e como o que fazer. e o que fazer, exato. sim. Mas passamos, né? É Aqui isso aí. estamos. É Estamos isso aqui. aí. Obrigada mais uma vez. Obrigado você, Eliana. Eliane, obrigado, B8, né, por conceder a honra de termos a Eliane aqui. A gente vai pedir para vocês darem o like, se inscreverem em nosso canal. E aí o nosso apoiador também faz uma super promoção, um convite para vocês. Quem quiser comprar qualquer produto da Tule, pode usar o cupom DOM2026, DOM com N de navio no final. E aí a Tule estoura a aclimação, vai dar 7% de desconto, mais 5% para pagamento no Pix. Sigam a Dom em todas as nossas redes, no LinkedIn Dom Desenvolvimento, no Instagram Dom Desenvolvimento e no YouTube também o nosso canal aqui está, Dom Desenvolvimento. Muitíssimo obrigado, Soraya. Mais uma vez, obrigado, Eliane. Boutique Studio, muito obrigado por nos receber tão bem e ajudar que a gente faça esse podcast com a máxima qualidade. Muitíssimo obrigado e até o próximo Líder em Cast.